paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal Felisberto Moreira para gravarmos mais um vídeo para o canal. Ao passar no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, fazer seus comentários, porque o nosso objetivo aqui é as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas polêmicos e fazemos também análises de assuntos extremamente polêmicos e trazemos assuntos embasados dentro das Escrituras Sagradas e trazemos um esclarecimento autêntico. Hoje, o nosso tema de hoje, nós vamos abordar: pode ter apóstolo na igreja de hoje? Será que, de acordo às Escrituras Sagradas, pode ser levantado apóstolo no dia de hoje? Nós encontramos que o apóstolo é uma pessoa enviada em uma missão. Aquele que Deus enviou em uma missão ou com uma mensagem. Um apóstolo presta conta àquele que o enviou e carrega a autoridade de quem lhe enviou. Um apóstolo é um ofício. O apostolado é um ofício que um apóstolo possui. O próprio Jesus Cristo tem um apostolado. Ele usa o apóstolo como um dos seus títulos descritivos. Hebreus capítulo 3, verso 1. Ele foi enviado à terra pelo Pai Celestial com a mensagem autoritativa de Deus, a qual ele entregou fielmente. Evangelho segundo João, capítulo 17, do verso 1 ao 5. Enquanto Jesus, aqui na terra, ele pessoalmente selecionou dentre seus muitos seguidores 12 homens e deu-lhe um apostolado. É uma responsabilidade especial de receber e divulgar a sua mensagem. Depois que ele tivesse retornado ao céu. João, capítulo 17, do verso 6 ao 20. Mateus 10, do verso 1 ao 4. Marcos, capítulo 3, do verso 14 ao 19. Estes seus escolhidos eram seus apóstolos. Durante o tempo em que Jesus estava treinando, Cristo não explicou os critérios para ser chamado apóstolo. Depois da traição de Judas, o apóstolo Pedro propôs escolher um novo apóstolo e definir as qualificações. Nem todo mundo poderia ser considerado para um apostolado. Os candidatos precisavam ter estado com Jesus durante 3 anos. E Jesus estava entre eles, isto é, ele precisava ser uma testemunha ocular do batismo de Jesus, quando o Pai Celestial validou a sua pessoa
e o seu trabalho. Esse é o primeiro requisito. O segundo, ele precisava ter ouvido os seus ensinamentos transformadores de Jesus e estado perante ele, ver suas curas, seus milagres. Terceiro, eles precisavam ter testemunhado Jesus se sacrificar na cruz e ter visto Jesus andar e falar, comer entre os discípulos novamente, também após a sua ressurreição. Esses foram os fatos centrais da vida de Jesus, o coração da mensagem que deveriam ensinar. E as testemunhas pessoais eram obrigadas a validar a verdade das boas novas. Então, outra característica também é que aquele que era escolhido para apóstolo, ele tinha que ter estado com Cristo por 3 anos, né, ser testemunha dele. É tanto que em Atos, capítulo 10, verso 39, 40, apóstolo Pedro, eles dão testemunha que estiveram com Cristo, né, que foram suas testemunhas oculares, né, por 3 anos, e estiveram com ele. E nós encontramos também em Efésios capítulo 2, verso 19 ao 20, né, que os apóstolos foi aqueles que colocaram os fundamentos da igreja, as bases, os fundamentos. Por isso que diz a palavra que a igreja está fundamentada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a pedra da esquina. Então, para ser apóstolo, necessariamente tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Tinha que ser testemunho do batismo de Cristo. Tinha que também ter ouvido a validação da pessoa de Cristo, do trabalho de Cristo, para poder ser apóstolo. O apóstolo Paulo também foi apóstolo, não foi incluído aos 12, mas também ele foi chamado por Cristo, né? Chamado por Cristo lá em Gálatas 1, e 7 ou 17, fala que ele teve encontro com o Senhor lá na Galácia, exceto Paulo e Barnabé, que também foram apóstolos. Agora, no dia de hoje, a pessoa se intitular apóstolo é usurpar o ministério que Cristo deu unicamente aos 12 apóstolos. Eles que tiveram a revelação especial, que escreveram, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito, né, pelos apóstolos, né, e os que escreveram, que não era apóstolo, mas escreveram debaixo de uma autoridade apostólica, ou que tiveram perto também dos apóstolos. Então, eles tiveram uma revelação absoluta e uma revelação especial para escrever, né, as escrituras que hoje tem em mão. Então, irmão, pessoa falar que é apóstolo no dia de hoje, ele está usurpando um lugar que não é dele. Outra, porque não preenche os requisitos bíblicos
deixado, né, pela era apostólica, deixado lá pelo o apóstolo São Pedro, né, e ele falou que aquele que ia ser colocado apóstolo em lugar de Judas, né, era Matias e Barsabás, e colocaram em sorte ali, sorte caiu em Matias. E ele falou, um que se faça testemunha com nós da ressurreição de Cristo, né? Que esteve em testemunha oculares de Cristo Jesus. Então, este ofício, ele não existe mais. Foi designado só os 12 apóstolos. E como é que ficam os apóstolos de hoje? Os apóstolos de hoje, irmão, eles estão usurpando um ofício que não é para ele. Porque para ser apóstolo tinha que ter convivido com Cristo por 3 anos, estar com ele lá, convivido com ele, ter comido com ele, ser testemunha da ressurreição, ser testemunha da crucificação e ser testemunha do seu batismo. Então, é um assunto, né, que agora, quais são os ofícios deixados na igreja? Nós encontramos aqui, né, em Atos, né, capítulo 20, verso 28, lá disse que o Senhor, tomando Paulo, falando que o Senhor vos constituiu bispo sobre a igreja de Deus para apacentar com seu sangue, né? Lá em Atos dos Apóstolos, Atos, vamos ver aqui, 14 também, fala também que por comum consentimento foi eleitos anciãos em cada igreja, né? Atos 14, vamos ver aqui, 14 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que é que a Escritura diz sobre os ofícios, né, que foi colocado para apacentar o rebanho de Deus, né, os que foi constituído da igreja. Atos 14 e 23. E havendo-lhe, por comum consentimento, eleitos anciãos em cada igreja, orando em jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido, né? Então, eleitos anciãos, né? Em Atos 20, 28, bispo, né? E também Pedro fala na sua epístola que ele também, capítulo 5, primeira epístola de Pedro, ele também falando que era presbítero. Então esses três são sinônimos, mas significa a mesma coisa. Ancião é o ofício, aquele que está à frente do povo de Deus, em hebraico. Bispo é no latim e presbítero é no grego. E temos também em Hebreus também que fala, capítulo 13, aos Hebreus, que é o assunto com nós aqui, nas Escrituras
sagrada. É tudo embasado dentro das Escrituras Sagradas. Hebreus, capítulo 13. Vamos ver as duas citações que tem aqui. O ofício também do pastor. Muitos dentro da congregação definem que não é lícito uma pessoa ser chamada de pastor. Então vamos ver aqui nas Escrituras Sagradas, como é que diz aqui, lembrai-vos, Hebreus 3:7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais agora imitais, atentando para a sua maneira de viver. E no verso 17 está escrito, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, que eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então, aqui está embasado dentro das Escrituras Sagradas, os que foram constituídos para ficar na frente do rebanho, que é ancião, bispo, presbítero, pastor, que são sinônimos, mas, como disse o apóstolo Pedro, vamos ver a analogia que ele faz aqui sobre o que foi deixado para cuidar do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver aqui como é que Pedro, o apóstolo, como é que ele define aqueles que foram colocados na frente da igreja para guiar a igreja de Deus. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que também sou presbítero, com ele testemunha das aflições de Cristo, participai da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui, o apóstolo Pedro, ele faz uma analogia ao sacerdote, Porque na lei tinha o sumo sacerdote e o sacerdote. O sumo sacerdote era de ordem superior e o sacerdote era de uma ordem inferior ao sumo sacerdote. Então ele faz uma analogia aqui do sumo pastor, que é Cristo, e dos pastores que estão abaixo do sumo pastor. Então, falando, quando vier o sumo pastor, então, Pedro está se colocando como pastor. Então,
alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Então ele faz uma analogia, né, do sumo sacerdote do velho pacto, que era chamado de sumo, do sumo sacerdote. E os outros sacerdotes eram chamados de sacerdote. Um de uma ordem superior e o outro de uma ordem inferior. Aqui, ele abordando sobre aqueles que foram deixados para ficar na frente do rebanho. Então, irmãos, na igreja de hoje, né, é uma ilegalidade uma pessoa ser considerado um apóstolo, porque não preenche os requisitos das Escrituras Sagradas, do que está lá em 1 de Atos dos Apóstolos. Então fique com Deus, compartilhe o nosso vídeo. Ósculo Santo no vosso coração.